Mandaloriano e Grogu, será que esse filme vale a pena ver nos cinemas? Se você quer saber um pouco mais sobre minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ative o sininho, então dá um like, então bora pro vídeo. Mandaloriano e Grogu acompanham Mandaloriano e o aprendiz Grogu contratados pela Nova República para resgatar o Rota, o filho do Jabba the Hutt. O resgate, no entanto, coloca a dupla em rota de colisão com gangues e vestígios do antigo Império, forçando a entrar em lugares perigosos controlados por criminosos e antigos soldados do Império, onde inimigos antigos voltam a aparecer e a missão fica cada vez mais arriscada. Eu gosto da série Mandaloriano, e quando anunciaram que teria um filme Mandaloriano e Grogu, eu criei alta expectativa, mas ao mesmo tempo pensei, será se para você entender esse filme, você tem que entender um pouco sobre o universo Star Wars e ter assistido a série? Não, você pode muito bem ter visto só o filme Mandaloriano e Grogu, que você vai conseguir entender o objetivo do filme. E ao mesmo tempo, claro, você vai ter algumas menções de alguns personagens, mas nada que vai te atrapalhar caso você não viu nenhum filme do Star Wars ou você não viu a série Mandaloriano. Como eu gosto bastante da série, então eu criei alta expectativa que esse filme fosse interessante, mas eu achei esse filme ok, nada extraordinário. Mas ao mesmo tempo que quando eu saí da sessão nos cinemas, deu a impressão mais que eu estava vendo um episódio extra com uma duração maior do que ver um filme. Porque parecia muito mais uma estrutura também de um jogo. Você acompanha o personagem principal, que é o Mandaloriano, sabendo qual é o seu objetivo, tentar confrontar os vilões e cada vez mais difíceis e maiores. Mas se você só quer ver um filme de ação, aventura e gostar muito desse universo Star Wars e querer ver novamente uma aventura do Mandaloriano juntamente com o Grogu, provavelmente você vai gostar desse filme, mas você queria que fosse algo diferente, expandisse esse universo, isso vai deixar um pouco a desejar. Ao mesmo tempo que o filme tem algumas cenas de ação muito bem feitas, grandiosas, mas tem momentos que a ação deixa muito a desejar pelo fato de o CGI ser muito tosco. E eu acho interessante você puder ver nos cinemas, porque tem alguns momentos, tanto nos diálogos ou tanto na cena de ação, que a tela é normal, mas tem momentos na sua cena de ação que a tela expande nos cinemas, isso é incrível, isso dá uma imersão interessante em alguma cena de ação. Eu acho que toda a cena de ação a tela podia expandir, não só algumas. Tem coisas boas para poder comentar com vocês. Por exemplo, a questão da sua fotografia, que é algo bonito, vislumbrante, e a trilha sonora é algo incrível. Porque quando tem a questão da sua ação e a questão da sua trilha sonora, as duas coisas funcionam muito bem juntas. E a questão do Mandaloriano juntamente com o Grogu funciona muito bem para esse filme. Porque você tem esse equilíbrio dos momentos que o Mando é um personagem mais sério e você tem o Grogu que é um personagem mais engraçado, é o alívio cômico para a duração do filme. Mas se você olhar bem para o filme Mandaloriano e Grogu, parece muito mais uma série, pelos momentos que tem os cortes muito bruscos, muito com a identidade de uma série, né? Ao mesmo tempo que parece que a ideia inicial era para ser uma minissérie exclusiva para Disney Plus. Mas como a série Mandaloriano fez tanto sucesso, penso eu que o Mandaloriano e Grogu era para lançar nos cinemas para atingir mais públicos, né? Então, penso desse jeito, mas se olhar pela estrutura que você encontra nesse filme Mandaloriano e Grogu, é muito mais cara de uma minissérie ou até uma série, muito a cara. Infelizmente é um filme que tem pontos interessantes, a questão do alívio cômico que você encontra no Grogu, em alguns momentos da sua ação, a trilha sonora que é interessante, mas de resto é uma história que poderia ser mais interessante, mais memorável, mas como eu digo para vocês, se você quer ver um filme só a questão da sua ação, eu acho que você vai gostar. Se você não está se importando muito com uma história tão elaborada, tudo bem, você vai conseguir aproveitar. Uma das coisas que é marca registrada do Star Wars e outros filmes do Star Wars é a utilização de efeitos práticos e que no Mandaloriano e Grogu é utilizado em alguns personagens e também no Grogu. Você vê isso na movimentação, que é muito característico de efeitos práticos. Mas tem um certo ponto do filme onde o Mandaloriano está preso e o Grogu e seus companheiros precisam resgatar o Mandaloriano. E nesse momento você tem momentos engraçados e você tem a questão de tentar resgatar o Mandaloriano. Eu não vou falar por que precisa resgatar,
quero que você assista ao filme. O filme podia ser tão bom porque a série é interessante, mas o filme tem tanto aquela identidade de série, como falei pra vocês, que pra mim deixou muito a desejar. Porque quando estou assistindo o filme, deu mais impressão que era um episódio mais longo do que um filme em si, pela sua estrutura e etc. A atuação do Pedro Pascal com Mandaloriano é uma atuação ok e um personagem limitado, não evolui. Do que você encontra na série, poderia ter evoluções para esse filme, só que isso não acontece. A atuação da Sigourney Weaver com Wards é uma atuação ok, é uma personagem que aparece muito pouco nesse filme, é só para dar instruções para Mandaloriano, o que ele tem que fazer nessa missão. Então é pouco tempo que ela aparece e não tem uma atuação tão extraordinária. O nome do diretor do filme que fez Mandaloriano e Grogu, que também já fez Homem de Ferro 1, que é o Jon Favreau. Ele conseguiu trazer nesse filme a questão da sua aventura, da questão das suas consequências, reviver esse universo do Mandaloriano, mas ao mesmo tempo que o filme tem o seu orçamento por volta de 166 milhões de dólares. É um valor bem expressivo, que tem momentos que é bem utilizado o seu CGI na questão da sua ação e etc. Mas tem momentos que o CGI deixa muito a desejar. Se você só quer reviver esse universo Star Wars, reviver esse universo do Mandaloriano, é bem provável que você vai gostar desse filme. Mas você queria que fosse mais interessante e não só reviver o personagem Mandaloriano e o Grogu, mas você queria muito mais. Infelizmente esse filme vai muito no seguro. O que já foi apresentado na série vai estar aqui nesse filme. Não necessariamente que você precisa assistir alguma coisa do universo Star Wars ou mesmo a série Mandaloriano. Você pode muito bem só ver esse filme que você vai conseguir aproveitar. Se você quer ver só um filme de aventura e tudo mais, provavelmente você vai conseguir aproveitar. Bom, espero que vocês curtiram minha crítica do filme Mandaloriano e Grogu. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like, então falou e fui!